Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Carussa Lima e sou consultora de oportunidades na GEM Consultoria. Nós iremos falar mais uma resenha hoje e a resenha de hoje será sobre o livro maravilhoso chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é de um autor muito intrigante, né? É um vencedor, na verdade. Esse livro é do Dale Carnegie e a história dele me chamou muita atenção. Quando eu comecei a ler esse livro, eu achei muito impactante pela história de vida do Dale. É aquele tipo de pessoa que tem tudo para dar errado, mas ele conseguiu vencer em meio à desfavorabilidade ao redor dele. Dale veio de uma família super humilde, ele veio de uma família de fazendeiros, onde ele ajudava o pai dele, né, a cuidar da fazenda. Ele era responsável por cuidar dos porcos, enfim, ele ajudava o pai dele com todas as tarefas da fazenda. E apesar de toda essa envoltória, o Dale, ele tinha o desejo de ser um acadêmico, de estudar. E apesar da origem muito simples, né, da família dele, os pais se esforçaram e conseguiram colocar o Dale no colégio. E durante a trajetória dele, ele desenvolve habilidades de lidar com as pessoas, com relacionamentos, e aí ele se torna vendedor e ele, após isso, começa a dar treinamentos sobre liderança, sobre como falar em público. Isso se torna, vamos dizer, um feito dele muito forte na época. Esse livro foi escrito em 1936 e nessa época Dale ele conseguiu impactar, né, o mundo, e não somente na época em que ele escreveu o livro que ele estava atuante, mas até hoje o livro dele, que é um best-seller, impacta diversas pessoas, impactou a minha vida e com certeza impactou a vida de milhões e milhares de pessoas. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala inicialmente sobre como gerar a empatia, né? A importância da empatia nos relacionamentos, na vida das pessoas. Então, se você deseja ser um bom líder, se você deseja tocar a vida das pessoas, impactar a vida das pessoas e que os seus relacionamentos sejam frutíferos, que os seus relacionamentos sejam mais amigáveis, que você tenha bom proveito desses relacionamentos, então esse livro, essa resenha é para você. O livro nos conta, inicialmente, sobre como é importante gerar empatia, o que é empatia. Na resenha anterior nós falamos um pouco, na verdade falamos bastante sobre empatia, que é você ter a condição de se colocar no lugar do outro, de pensar como o outro pensaria. Então, Dale, ele fala isso muito bem. Inclusive, o livro anterior do Henrik Fixus, ele cita o Dale, né? Porque ele diz que se você fizer a pessoa falar sobre si, a pessoa irá gostar de você, você vai conseguir construir uma boa conversa, um bom relacionamento, e a pessoa vai te achar uma pessoa excelente para conversar, para se ter companhia. E esse livro, ele é dividido em 30 princípios, né? São mais de 30 princípios e cada princípio é um mais impactante do que o outro, porque realmente é algo que a gente nunca faz, e quando a gente começa a fazer, isso começa a gerar uma diferença enorme na nossa vida. Então, ele cita que nós gostamos de pessoas que nos admiram. As pessoas que nos admiram, que se interessam por nós gostamos dessas pessoas que, vamos dizer, entre aspas, nos bajulam, né? E ele diz que nisso é gerado a empatia. A gente consegue gerar a empatia se interessando pela outra pessoa, sinceramente, não com falsidade. E quando nós admiramos uma pessoa, ela automaticamente nos admira também por nós admirarmos ela. Então, é comprovado que nós nos aproximamos mais de pessoas que nos bajulam, entre aspas, né, que nos admiram. Ele também cita um experimento de Skinner,
né, que ele fala sobre o comportamento. Eu vou falar de uma forma mais breve, que isso vai ser abordado mais pra frente. Skinner diz que a punição para um mau comportamento não é tão eficiente quanto um prêmio para um bom comportamento. Então, se você é um líder de uma empresa, se você é um líder em qualquer que seja o ramo, se você deseja ter um bom relacionamento com as pessoas, se você deseja que as pessoas façam aquilo que você deseja, se é isso que você quer, então você deve premiá-las pelo seu bom comportamento. Porque se a pessoa é premiada por aquele bom comportamento, ela vai repeti-lo com muito prazer, ela vai sentir o desejo de estar sempre se aprimorando. E se você pune ela, dá uma punição por um mau comportamento, dificilmente esse resultado vai ser tão efetivo quanto o resultado de você premiá-la por um bom comportamento. Então Skinner fez esse experimento com animais e todos os animais que eram punidos, né, por um mau comportamento, o resultado não era tão eficiente quanto os animais que eram premiados pelo bom comportamento. O prêmio é uma motivação muito maior do que uma punição. Então, o primeiro princípio, né, que Dale coloca no livro, que mais me chamou a atenção, e eu vou colocar para vocês aqui os principais, não vou colocar todos porque senão vai ficar muito longo, e como é uma resenha eu vou resumir os principais princípios, aqueles que fazem mais a diferença na vida das pessoas e que vai te trazer mais resultado. É claro que todos trazem resultados, mas os que mais me chamaram a atenção foram esses. O primeiro princípio é o princípio: não critique, não condene e não se queixe. Por que ele fala não critique? Então quer dizer que se uma pessoa fizer algo de errado, eu não vou poder falar, eu vou ter que deixar ela continuar fazendo aquilo errado? Não necessariamente. Você não vai criticar de uma forma agressiva. Você vai ter um método, um jeito para fazer a correção. Uma das correções pode ser aquela, você premiando aquilo que a pessoa fará de positivo. É claro que se ela fizer algo que não é positivo em nenhum momento, não vai haver premiações, mas você deve fazer a crítica com cautela. Tem um método para você fazer essa crítica e mais pra frente ele vai passar esse método. Mas a primeira coisa que ele fala de não criticar é porque a crítica é totalmente agressiva ao orgulho da pessoa. Então, se você critica uma pessoa, você não está sendo sábio. Você automaticamente vai estar colocando essa pessoa na defensiva. Então, quando você culpa uma pessoa, quando você critica uma pessoa, automaticamente a reação dela é se desculpar. Ela vai criar uma forma dela se defender. Então aquilo não vai ser produtivo para você e nem vai ser construtivo na vida da pessoa. Você basicamente vai colocar ela na defensiva e provavelmente vai criar um inimigo. Ela vai se sentir ofendida se você estiver criticando, apontando o dedo para ela. Isso fere o orgulho dela e gera ressentimentos. Então o primeiro princípio é você não criticar, é você não se queixar e você não condenar a pessoa. Porque vamos imaginar uma pessoa que comete um erro, né? A empatia é isso, você se colocar no lugar da pessoa. Porque mais pra frente pode ser você que esteja cometendo o erro e você não vai gostar de ser condenado por aquele erro que você cometeu. Você vai gostar de ser orientado, você vai gostar de ter lhe dado uma segunda oportunidade. Inclusive Dale, ele coloca um exemplo no livro dele de um aviador que quase caiu de avião, quase morreu. Na verdade, ele teve que fazer um pouso forçado porque o responsável por abastecer o avião dele havia colocado o combustível errado. Então ele tinha todos os motivos para falar palavras ofensivas pro cara: você quase me matou, enfim. Ele tinha todos os motivos para condenar e criticar o cara. E ele não fez isso. Ele chegou e falou: olha, para ter certeza que você não vai cometer o mesmo erro da próxima vez, eu vou deixar você abastecer o meu novo avião no meu próximo voo. Então aquilo gerou algo muito mais construtivo, muito mais produtivo do que se ele tivesse criticado a pessoa. Você pode ter certeza que essa pessoa nunca mais cometerá o mesmo erro. Isso vai ficar marcado na vida dela, mas positivamente. Então, Dale, esse primeiro princípio que ele coloca é você não criticar, não condenar e não se queixar. Isso só traz sentimentos negativos, só coloca as pessoas na defensiva e você, ao fazer isso repetidamente, você vai destruir os seus relacionamentos.
O segundo princípio que ele coloca é: aprecie de forma honesta e sincera. As pessoas sentem o desejo de ser importantes. Tudo aquilo que ela faz, que ela constrói, gira em torno de ela se sentir importante. Uma mãe com seu filho que se gaba do seu filho, ela quer se sentir importante porque ela vai sentir que deu uma boa criação para aquela criança, que ela foi um pilar importante, fundamental para aquele ser humano, cidadão excelente, maravilhoso que fez a diferença no mundo. E no seu trabalho, você faz o que você faz porque você quer ser um destaque, você quer ser uma pessoa importante que muda a situação de outras pessoas ou que muda a situação de um determinado cenário, enfim. Tudo aquilo que as pessoas fazem, elas fazem no intuito de ser importantes para alguém, ser importantes para alguma coisa, ser importantes naquilo que fazem, ser importantes naquilo que pensam. Se você está inserido numa família, você deseja ser importante, né, naquela família, deseja ter o seu valor reconhecido. Então, todas as pessoas, elas giram em torno desse princípio de se sentirem importantes, de serem reconhecidas, de terem valor na sociedade. Inclusive, diversos adolescentes, eles se comportam de formas que não é propício, que não é de acordo com a própria personalidade, porque ele quer se encaixar naquele grupo, ele quer ser importante naquele grupo de amizades, ele quer se sentir valorizado, ele quer se sentir reconhecido. Então, muitas vezes, os nossos comportamentos, eles são moldados, né? Nós fazemos coisas que às vezes nem faríamos, no intuito de nós nos sentirmos importantes. Então, assim, aprecie, então, sinceramente, as pessoas. Aprecie, porque você vai fazer com que a pessoa se sinta importante. Você vai fazer com que a pessoa reconheça que você está vendo valor nela. E isso é algo incrível que vai trazer um relacionamento para você muito benéfico. Você vai ter mais facilidade de se relacionar com as pessoas. E às vezes eu falo, eu não quero me relacionar com ninguém, eu não preciso disso, eu já tenho amigos. Mas quando eu falo em relacionamentos, eu falo em relacionamentos profissionais também. O que seria melhor para você? Você ser o braço direito do seu chefe ou você ser o inimigo do seu chefe? O que te traria mais oportunidades? Você ter um bom relacionamento na sua empresa, com a diretoria da sua empresa, ou você ter um mau relacionamento? Então, relacionamento é tudo. O relacionamento é a base de tudo. Isso vai lhe gerar novas oportunidades, portas abertas, coisas que aparecerão em suas vidas que nunca apareceram antes. Então, a chave para uma boa oportunidade começa no relacionamento. Relacionamento é tudo. Então, nós desfrutamos de excelentes benefícios ao nos relacionarmos bem com as pessoas. Termos excelentes relacionamentos muda a nossa vida e a vida de outras pessoas também que estão à nossa volta, que desfrutam da nossa companhia. Então, o terceiro princípio que o Dale coloca é: desperte um forte desejo na outra pessoa. Por que eu devo despertar um forte desejo na outra pessoa? Porque é comprovado cientificamente que as pessoas não estão nem aí para o que você quer. Elas fazem aquilo que elas querem, que é interessante para elas. Então ela não vai comprar um produto seu se aquilo não for importante para ela, se aquilo não importar para elas. Ela não vai contratar o seu serviço se aquilo não importar para elas. Tem que gerar valor para essa pessoa. Ela não vai ser a sua amiga, ele não vai ser o seu amigo se isso não for importante, se isso não importar para ela. Ela não vai querer fazer aquilo que você está desejando, aquilo que você está pedindo, se não importar para ela. Então, se você é um líder, se você é um vendedor, se você é um empresário, gere valor. Faça a pessoa sentir o desejo, um forte desejo de fazer aquilo. Então, você vai trabalhar em volta daquilo. Você vai fazer a pessoa se sentir importante. E após você fazer a pessoa se sentir importante, você vai gerar um desejo ardente no coração dessa pessoa. Porque a pessoa só faz aquilo que importa para ela. Então, não interessa o que importa para você, interessa o que é importante para a outra pessoa.
Então, ao você conversar com outra pessoa, pergunte sobre ela, fale sobre o hobby dela, o que ela gosta. Você tem que procurar aquilo que a pessoa tem como valor. O que você quer fazer para outra pessoa, com a outra pessoa, ou o que você quer que a pessoa faça, tem que gerar valor para ela. Porque se não gerar valor para ela, se não importar para ela, não vai adiantar você pedir, não vai adiantar você mandar, não vai adiantar. Porque as pessoas são movidas ao seu próprio ego. Elas só estão interessadas nelas mesmas, nos próprios desejos, nos próprios sonhos, nos próprios planos. Então, se você for uma pessoa diferente e se comportar, se direcionando ao outro, se importando com o outro, gerando valor para o outro, pode ter certeza que isso fará grande diferença nos seus relacionamentos, nas suas vendas, nos seus serviços, nas suas prestações de serviços, na forma, no grupo, na equipe em que você lidera. Isso vai ser extremamente impactante e transformador na sua vida, onde quer que você atue. Então esse é o terceiro princípio. Desperte um desejo forte na outra pessoa. As pessoas só fazem aquilo que importa para elas. No livro é abordado um outro tópico, que é como você fazer as pessoas gostarem de você. E o primeiro princípio, após esse capítulo, após esse tópico, é: torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Então, muitas vezes nós cometemos a gafe de estarmos conversando com a outra pessoa, mas enquanto a outra pessoa está falando, a gente não está prestando atenção. A gente finge que está prestando atenção no que a outra pessoa está falando, mas na verdade, na nossa mente, nós estamos ali formulando um contra-argumento, formulando algo já para falar por cima da pessoa. Então, na verdade, você não está dando atenção plena para aquela pessoa. Você não está se importando com aquilo que a pessoa está falando. Você está ali na sua mente, no seu íntimo, matutando aquilo que você vai falar após a fala dela. Você está matutando seus interesses. Você deve verdadeiramente se importar com a outra pessoa. Então, se essa pessoa ela gosta de física quântica, pergunte para ela como é a física quântica, mesmo que você não entenda bulhufas de física quântica. Você pergunte para ela como ela chegou a esse desejo, a esse conhecimento. Pergunte para ela como é interessante, o quanto é importante isso para ela. Fala com ela que é algo inovador para você, que você nunca tinha ouvido falar, mas que você gostaria de aprender mais com ela. Então, assim, é algo que vai trazer um benefício excelente na sua vida, nos seus relacionamentos. Não fique procurando em sua mente o que fazer, o que contra-argumentar enquanto a outra pessoa está falando. Dê atenção plena ao que ela fala, aos interesses dela, aos desejos dela. Não sei se vocês repararam, mas um princípio ele vai se ligando a outro. São princípios interligados, que fazendo todos, um de cada vez, você vai conseguir construir excelentes oportunidades diante disso. E aí o Dale fala uma frase muito interessante, que é pura realidade, né? Às vezes nós não nos atentamos para isso, mas quando a gente para prestar atenção, a gente vê que, caramba, realmente, se eu fizer isso, isso vai mudar a minha vida. E ele deixa uma frase muito interessante. Você pode fazer mais amigos em 2 meses se interessando pela outra pessoa do que em 2 anos tentando conseguir o interesse dos outros sobre você. Ou seja, é claro que a pessoa vai estar fazendo perguntas para você também sobre a sua vida, sobre o seu emprego, sobre o seu trabalho, sobre os seus interesses. Mas, na verdade, ela está mais interessada naquilo que importa para ela. Então, se interesse na outra pessoa. Não é legal você estar o tempo todo falando sobre si, sobre o quanto é importante os seus planos, os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que você quer que ela faça, aquilo que você quer que ela realize porque você está mandando, porque é importante para você. Você não vai estar falando nada para ela. O que você deseja tem que ser importante para outra pessoa. Se aquilo não for interessante para outra pessoa, não vai ter efeito. Você tem que despertar o desejo na outra pessoa, você tem que verdadeiramente se interessar pela outra pessoa e gerar essa empatia, gerar essas oportunidades que virão de acordo
e conforme você for cumprindo esses princípios na sua vida, na vida de outras pessoas. E o próximo princípio que ele fala é um princípio muito simples, mas que transforma a vida das pessoas. O segundo princípio é: sorria. Ele dá um exemplo, né, de quando nós vamos a um restaurante e aí a gente sorri para o garçom. Às vezes o garçom tá estressado, às vezes o garçom tá assim, sendo muito pressionado, e aí ele tá naquela correria, naquela euforia, preocupado, e o garçom, quando vem te atender, todo eufórico, todo preocupado, todo naquela ansiedade, ele tá, pois não, e você, boa noite. Ali um sorriso, um boa noite, você pode transformar a vida de uma pessoa. Eu me recordo uma vez que eu estava passando no condomínio da minha casa e aí eu vi uma pessoa um pouco cabisbaixa, né? A pessoa estava ali limpando a calçada do condomínio e aí é incrível como a pessoa ela transforma até a postura dela após ser impactada por um sorriso e por um bom dia. Aí você pode parar para pensar e falar: isso vai fazer diferença na vida de uma pessoa, mas você não sabe o que está se passando na vida daquela pessoa. De repente, só um sorriso você vai fazer com que a pessoa ganhe o dia dela. E então eu passando na calçada do meu condomínio, eu olhei para a pessoa e falei: bom dia! E a pessoa se surpreendeu. Eu me surpreendi por ela ter se surpreendido. A pessoa se surpreendeu, olhou assim para mim: bom dia! Então, assim, eu achei uma experiência fantástica, né? Eu acredito sim que eu tenha transformado, mudado o dia daquela pessoa, porque a pessoa estava um pouco cabisbaixa e o meu bom dia pode ter mudado o dia dela, né? Às vezes a pessoa tá ali trabalhando, muitas pessoas passam direto, como se a pessoa fosse invisível. Às vezes uma pessoa tá passando uma situação difícil e só um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pode ser suficiente para aquela pessoa olhar e falar: nossa, essa pessoa me notou. Eu não estou invisível aqui, eu sou importante. Então, por mais simples que pareça, você pode transformar a vida, o dia de uma pessoa somente com um sorriso e com um bom dia. Foi uma experiência assim para mim bem inusitada, eu não esperava, mas eu logo lembrei do Dale, eu falei: realmente aquilo que o Dale fala é algo muito real. Está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e a gente não repara, porque nós estamos o tempo todo no piloto automático, a gente não presta atenção nas pessoas, nós não damos importância para as pessoas, e o que as pessoas querem é ser valorizadas, e nós não damos isso para elas. Então, ao você dar isso para a pessoa, você vai, com certeza, transformar a vida dessa pessoa. O terceiro princípio que o Dale fala é: o nome de uma pessoa é para ela o som mais importante que existe. Então, quando você for apresentado a uma pessoa, lembre-se do nome dela e a chame pelo nome. Porque não há nenhum som melhor do que o nome da própria pessoa. Para ela é o melhor som que existe. Agora, pode ter certeza, faça esse experimento. Ao você frequentar um restaurante, ao você frequentar uma loja, seja de roupas, enfim. Quando você for falar com o atendente, pergunte o nome dele e passe a sua experiência de compra inteira falando o nome dele. Pode ter certeza, você vai ter um atendimento diferenciado. E se for, quando você for fazer essa experiência, faça em um lugar que você costuma ir, de preferência aquele lugar que você não é tão bem atendido assim, de repente mais ou menos, ou então um lugar que você já acha que é bem atendido, e faça isso. Você vai ver que você vai ser muito melhor atendido se você sorrir para a pessoa, chamar a pessoa pelo nome, se importar com a pessoa,
você vai ver o benefício que isso vai trazer na sua vida. Isso não é só na forma de você ser atendido nas lojas ou, enfim, em algum tipo de comércio, algum lugar que você for. No seu trabalho, se importe com as pessoas também, chame elas pelo nome, na sua família, enfim, em todo o seu círculo de amizades, o seu círculo social. Faça isso e você vai ver a diferença que vai acontecer na sua vida, nas situações que você vai experimentar. Isso faz total diferença. Eu também fiz esse experimento, né, numa papelaria que eu fui, e eu fui comprar o material escolar da minha filha, e aí eu conheci, né, uma atendente e comecei a chamar a atendente pelo nome, né, e comecei a falar: fulano, olha, eu tô precisando disso, você tem? Poxa, fulano, muito obrigada. E assim, o atendimento da pessoa foi excepcional, entendeu? Se você chegar a esse ponto de realmente se importar com as pessoas verdadeiramente, você vai ver a atenção que você vai receber, o atendimento que você vai receber. O seu cliente vai ser um cliente satisfeito, fiel, e isso impacta a vida de muitas pessoas ao seu redor de diversas formas. Então não venha com isso de não sou bom com nomes, não. Isso não cola, isso não é bacana. Você errar o nome de uma pessoa ou você esquecer o nome de uma pessoa é algo assim bem delicado, e por mais que a pessoa não expresse que não gostou, ela pode até não ter achado ruim, mas se você lembrar o nome dela, isso vai fazer grande diferença, positivamente. Então, o próximo ponto é: faça a outra pessoa se sentir importante. Foi aquilo que eu falei desde o começo. Tudo gira em torno do valor da pessoa na sociedade, do quanto ela deseja se sentir importante, ela deseja se sentir única, ela deseja se sentir especial. Então faça as pessoas ao seu redor se sentirem dessa forma e você vai ver que isso vai gerar um grande impacto na sua vida. E o primeiro princípio de como você conquistar as pessoas para o seu modo de pensar é: respeite a opinião dos outros. Nunca diga você está errado. Então, por exemplo, se você é um especialista em biologia e a outra pessoa está falando um monte de baboseiras sobre biologia, você não vai se colocar como um superior, né, sobre aquele assunto. Você tem que ter essa capacidade de humildade. Então, por mais que você seja especialista no assunto, não diga que a pessoa está errada. Você pode falar assim: olha, me desculpe, eu posso estar enganado, mas eu aprendi dessa forma assim, assim, assado. O que você acha sobre o assunto? Né? Isso vai fazer com que o seu relacionamento seja muito mais leve. Você vai estar respeitando a opinião da pessoa e ao mesmo tempo você vai estar colocando a sua opinião sem agredi-la, sem ofendê-la. Isso você coloca em todos os aspectos da sua vida. Não diga que a pessoa está errada, não diga que a pessoa está equivocada. Não faça isso, entendeu? Porque você pode ofender, você vai ofender a pessoa. Porque ninguém gosta de errar, ninguém gosta de se equivocar, ninguém gosta de falar uma burrice, ninguém gosta. A pessoa vai se colocar na defensiva, ela vai utilizar diversas desculpas, pode ter nexo ou não, mas ela não vai reconhecer o erro, e além de tudo isso, dela não reconhecer o erro, ela vai se sentir ressentida. Você vai quebrar ali aquele relacionamento. Então, quando uma pessoa estiver errada, você fala a sua opinião dessa forma: olha, eu posso estar enganado, eu posso estar errado, mas eu aprendi assim assim. O que você acha? Me dê sua opinião sobre isso. Então, assim, seja mais sutil, seja mais elegante ao você discordar de uma pessoa. Tenha cuidado, porque a pessoa pode até parecer não se importar, mas você vai estar ali gerando um sentimento de ressentimento na pessoa, a pessoa vai se colocar na defensiva, da mesma forma que na crítica, como eu havia falado no início. Então,
Ao você debater um assunto com outra pessoa, por mais que a pessoa esteja errada, não diga que ela está errada. Coloque o seu ponto de vista de uma forma sutil e com muita humildade. Se você estiver errado, reconheça de forma rápida e enfática. É isso mesmo. Se você estiver errado, você se martirize. Nossa, eu fui um tolo, eu tô errada, eu mereço essa punição, eu mereço que você, enfim, seja e reconheça o seu erro de forma rápida e enfática. Porque ao você fazer isso, ao você se martirizar, a outra pessoa automaticamente vai te defender. É isso mesmo. Agora, se você começar a se desculpar, não, mas eu errei por causa de fulano, então essa pessoa, ela vai te acusar ao invés de te defender. Então, se você estiver errado, não hesite em reconhecer o seu erro. Reconheça o seu erro e, além de reconhecer o seu erro, reconheça de forma enfática. O Dale, ele conta uma história bem interessante no livro dele sobre isso. Ele fala que ele estava passeando com o cachorrinho dele no parque, e nesse parque era proibido você passear com o cachorro sem a coleira dele. E aí ele passeava com o cachorro sem a coleira porque o cachorro era muito dócil e ele passeava no horário que não tinha ninguém no parque, ficava deserto no parque. Aí um belo dia passou um guarda e flagrou o Dale com o cachorro sem a coleira. E aí o Dale foi pedir desculpa, falou, não, mas ele é manso, ele não, aqui quase não tem ninguém, né? Como você pode ver, o parque tá deserto, então por isso que eu tava com o meu cachorro sem a coleira. E aí o guarda ficou furioso com ele, falou que da próxima vez que visse o cachorro, que da próxima vez que ele visse o Dale com o cachorro sem a coleira, ele ia multar o Dale. Ele ficou furioso com o Dale, mas deixou o Dale escapar. E aí, passou-se alguns dias e novamente estava o Dale lá no parque com o cachorro sem a coleira. E aí, passeando com o cachorro, quem ele encontra? O guarda novamente. E aí o guarda já chega pra cima dele, né? Aí o Dale já imaginou, pronto, vou tomar uma multa na mesma hora. Então o Dale não esperou nem o guarda falar com ele. O Dale já chegou pro guarda e falou, me perdoe, eu sei, eu fui um tolo, eu sei que eu errei, eu sei que eu não deveria estar com meu cachorro aqui sem a coleira, eu realmente mereço tomar essa multa, pode me multar, eu realmente mereço, eu tô errado. E o guarda, não, calma, não, realmente, ele parece ser muito dócil, não tem problema não vou te multar. E assim, é algo que realmente dá certo, né? Você vai fazer isso, é claro, de uma forma muito sincera e honesta. Não utilize isso para ser um manipulador mau caráter. Mas assim, quando você errar, reconheça o seu erro de uma forma enfática, que automaticamente a pessoa vai desejar te defender, ao invés de te acusar quando você utiliza uma desculpa esfarrapada. Então esse é o princípio. Se você estiver errado, reconheça o seu erro de forma rápida e enfática. Isso em todas as áreas da sua vida. Deixe a outra pessoa falar sobre ela mesma e deixe a pessoa falar durante a maior parte da conversa. A pessoa, quanto mais ela falar na conversa, melhor vai ser para você ter esse poder de construir o relacionamento, de construir a empatia. Porque ao mesmo tempo que a pessoa, ela vai gostar de você por você estar dando atenção plena para ela, por você estar se importando com ela, e a pessoa só se importa consigo mesma, as pessoas só estão interessadas naquilo que é importante para ela, então automaticamente você vai estar gerando essa construção de relacionamento, você vai estar gerando essa empatia e melhor ainda, você vai conhecer melhor a outra pessoa, você vai poder ler ela, você vai ler as expressões dela, as expressões corporais. Então isso é uma excelente oportunidade para você saber como lidar com a pessoa, como se comportar. Isso é excelente
numa reunião de negócios, onde a pessoa fala a maior parte do tempo, isso vai te trazer um benefício excelente. Você vai conseguir identificar o perfil da pessoa, você vai conhecer melhor a pessoa, ela vai te dar sinais sobre o que realmente importa para ela, do que realmente ela precisa. Então você vai ter uma questão muito favorável a você. Você vai ter informações muito preciosas para que você possa agir. Então deixe a pessoa falar na maior parte da conversa. Deixe ela falar sobre si, deixe ela falar bastante. Se ela perguntar sobre você, é claro, óbvio, você vai falar sobre você, mas após você ter falado aquilo que ela perguntou, após você responder, direcione novamente a conversa para ela. Você pode ter certeza que o seu relacionamento vai mudar. E o próximo princípio é: deixe a outra pessoa pensar que a ideia é dela. O Dale, ele coloca também um caso muito interessante no livro dele, que é sobre uma funcionária que ela foi contratada, né? E ela deveria, vamos dizer assim, desvendar, né, um problema que havia na empresa. E aí ela conseguiu descobrir o problema da empresa, conseguiu uma solução, né? Essa empregada, essa funcionária, né, ao ver que o problema da empresa era o problema tal, ela chegou ao diretor e ela falou assim: eu descobri aonde você está errando e eu tenho uma ideia e uma solução maravilhosa. Ela já entrou na sala dele dizendo isso. Você acha que ela foi ouvida? Apesar dela estar apresentando uma solução para um problema que estava doendo nele, doendo na empresa, ela não foi ouvida. Ela fez as duas coisas que o Dale fala para você não fazer. Ela falou que ele estava errado, falou que a empresa dele estava errada, ou seja, ela, em outras palavras, ela falou: você falhou, você é um incompetente, você é um inútil. Ela não disse com essas palavras, mas a pessoa que ouve algo dessa forma, que ouve que está errada, ela se sente assim, ela se sente afrontada, ela se sente falho, que errou, que está sendo inútil, ela se sente agredida pelo que a outra pessoa falou. Então ela não foi ouvida. E aí, outro dia, ela tentou uma outra abordagem, ela fez parecer com que a ideia foi do diretor, ela foi um pouco mais sutil e aí sim, ela foi ouvida. Então, quando você for colocar as suas opiniões no seu trabalho, ao você colocar a sua opinião quando você estiver liderando uma equipe, ao você colocar a sua opinião em qualquer área que seja, coloque a sua opinião de uma forma sutil. Ao você colocar a sua opinião, as suas ideias, faça parecer que a ideia foi da outra pessoa. Não diga que ela está errada e coloque a sua ideia de uma forma muito humilde e como se fosse a ideia do grupo. Então, olha, eu acho que essa ideia que nós tivemos, a nossa proposta, entendeu? Você vai fazer de uma forma com que a ideia fosse de todos, né? Com que a ideia não fosse somente sua. Eu sou o máximo, eu consegui, eu tive a ideia, eu sou o bambambam e você não é. Eu sou inteligente e você é ignorante. Não faça isso. Você vai destruir os seus relacionamentos, você vai destruir tudo aquilo que poderia ser construído, todas as oportunidades que poderiam surgir daí, você vai acabar com isso. E o próximo princípio que é colocado é no tópico Seja um líder. No tópico Seja um líder, o primeiro princípio é: fale de seus próprios erros antes de criticar os das outras pessoas. Se você precisa fazer uma crítica, primeiro fale de você, fale do seu erro, fale do quanto você foi imprudente naquela situação. Por exemplo, se você é um líder e você precisa corrigir um funcionário, fale do seu próprio erro. Fala: olha, ao iniciar o meu trabalho aqui, eu errei muito, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas com o tempo eu consegui a experiência necessária para ser mais assertivo. Da mesma forma, você também conseguirá ser mais assertivo. Só houve um pequeno detalhe que
que ficou faltando, um pequeno errinho, mas isso é comum, isso é normal. Não expanda o erro, não faça com que o erro seja algo catastrófico, imperdoável. Diminua o erro da pessoa, entendeu? Faça isso porque você vai estar incentivando muito mais a pessoa do que se você estivesse acusando essa pessoa. Então lembra do experimento do Skinner? Que o resultado de um comportamento que é premiado é muito mais efetivo do que o resultado de um mau comportamento que é punido. Então evite essa punição. Evite. Antes de você criticar ou falar do erro de uma pessoa, você fale sobre o seu próprio erro em primeiro lugar. E evite de engrandecer o erro da pessoa. Tente diminuir ao máximo, que aí sim você vai conseguir ser um bom líder, você vai conseguir gerar bons relacionamentos e você vai conseguir gerir as suas relações interpessoais. E o próximo tópico faça perguntas ao invés de dar ordens. Em qualquer situação, se você for um superior, não dê ordens, faça perguntas. Se você vê uma pessoa fazendo algo que está errado no seu ponto de vista, você fala assim: e se você fizesse dessa forma, não acha que ficaria melhor? Faça perguntas. Coloque a pulguinha atrás da orelha dela. Ao invés de dar, não, quero que você faça assim. Você deveria fazer assim. Você deveria fazer desse jeito. Então, você não acha que ficaria mais fácil se você fizesse assim? Você não acha que se tornaria mais produtivo se você cortasse a tarefa tal e colocasse uma tarefa assim? Então, faça perguntas ao invés de você dar ordens, que você com certeza vai ter uma produtividade e um resultado muito melhor, sem quebrar, sem frustrar os seus relacionamentos. E o próximo princípio elogie o menor progresso e também faça elogios do novo progresso, o menor e o novo. Seja caloroso em sua aprovação e generoso em seu elogio. E também tem um caso que é contado de um faxineiro que ele era péssimo. Ele era péssimo. Tudo que ele fazia mal feito. As pessoas estavam muito insatisfeitas com esse funcionário. Nada que fizesse dava resultado. Ele não melhorava. Ele era divertido, ele era chamado a atenção. Nada dava resultado. Então, aquele princípio está ligado a esse também. Chegou uma superiora e viu que esse funcionário, ela conseguiu enxergar que esse funcionário fazia uma coisa bem, só uma coisa bem. E ela elogiou: nossa, como você faz bem isso? Meus parabéns, você consegue fazer algo incrível. Não sei como você consegue fazer isso, eu não conseguiria. Ela foi sincera no elogio. E no dia seguinte as pessoas notaram a diferença naquele funcionário. Aquele funcionário começou a fazer tudo muito bem e começou a fazer além daquilo que era responsabilidade dele. Então ele se tornou muito mais ajudador, muito mais propenso à assertividade. Então, aquele simples elogio que ninguém nunca havia tentado, as pessoas tinham tentado diversos métodos para fazer aquele funcionário melhorar e nada deu resultado. Um simples elogio sincero fez aquela pessoa mudar da água para o vinho. A pessoa começou a fazer os serviços muito bem feitos, começou a fazer além da responsabilidade dela e aquilo mudou a vida daquela pessoa, a vida das pessoas ao redor da empresa, porque era uma insatisfação enorme e passaram a ter uma satisfação enorme em trabalhar com aquela pessoa. Então, ao você desejar, ao você falar e elogiar sinceramente uma pessoa, você vai mudar
de uma forma muito radical a vida daquela pessoa, a vida da empresa, a vida do círculo de amizades, porque lembra dos princípios iniciais que todas as pessoas fazem, tudo gira em torno da pessoa se sentir importante. Então aquela pessoa se sentiu importante naquele momento, ela sentiu que aquilo que ela fazia era importante, que tinha valor, que alguém se importava, que alguém valorizava ela, valorizava o trabalho dela. Então não há nada melhor do que o resultado de uma pessoa que faz aquilo porque se sente importante, porque se sente valorizado. Não há nada que pague isso no mundo. A pessoa sempre vai dar o seu melhor, sempre vai se dedicar da melhor forma possível, porque tudo que as pessoas fazem gira em torno de se sentir importante. Então, elogie o menor progresso e também cada novo progresso. Seja caloroso em sua aprovação e generoso em seu elogio. O próximo princípio, ele fala: faça a outra pessoa se sentir satisfeita fazendo o que você sugere. Faça a pessoa se satisfazer com o trabalho dela, com a sua sugestão. Desperte esse desejo na pessoa. Se for possível, se for isso que a pessoa deseja, faça ela pensar que a ideia partiu dela. Faça ela se sentir realizada. Faça ela se sentir extremamente satisfeita com a sua sugestão. Traga produtividade na vida dessa pessoa. Então você, utilizando essas técnicas, realmente você vai conseguir aquilo que você quer, sem agredir, sem ofender e sem quebrar relacionamentos. Eu gostaria de agradecer, esse livro do Dale Carnegie é um livro maravilhoso, é um livro que me impactou muito, também pela história do Dale, pelas conquistas que ele teve, apesar de tudo ser contra ele, e é algo que realmente, ao você praticar na sua vida, vai gerar um grande impacto positivo na sua vida. Você vai ver realmente grandes mudanças positivas em sua vida. E nós ficamos por aqui com mais uma resenha, a resenha de como fazer amigos e influenciar pessoas. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou e deseja receber outras resenhas como esta, sobre diversos assuntos, dê a sua sugestão, coloque o nome do seu livro predileto ou do livro que você gostaria de receber, a resenha que você gostaria de ler, coloque nos comentários. E se você deseja ser notificado quando chegar outros vídeos sobre outras resenhas, ative o sininho e se inscreva no canal. Nós estamos aqui para lhe servir e gostaríamos de ouvir muito a sua opinião. Fique com Deus e até a próxima!